Olá, Edna. É muito bom estar aqui falando com você. Fico Olá, muito feliz de poder compartilhar com você esse momento de informação e, com certeza, no futuro, nosso encontro mais breve, né? tá? Mas eu Eu quero. também estou muito feliz e obrigado de ter o tempo para nossa conversa. Tá bom, eu vou começar com uma pergunta básica. Quem é a Edna que está aí do outro lado falando comigo? Tá. Meu nome é Edna Listig Dvir. Primeira coisa, eu sou mãe e sou avó muito orgulhosa. Eu moro em Israel, em Jerusalém. Eu nasci no Brasil, mas eu saí do Brasil quando eu tinha 6 anos, então eu peço você e todos que vão escutar, desculpa pelo meu português assim meio gringa. Eu posso entender tudo, mas falar um pouco menos e desculpa pelos erros. Eu sou psicoterapeuta holística com mais de 30 anos de experiências trabalhando com adultos, crianças, adolescentes, no meu centro holístico, em minha clínica, que se chama Miftan. Miftan é porta de a porta. Eu convite pessoas para entrar no meu mundo e na minha porta. Eu sou professora numa faculdade e eu sou mentor de mais de 25 anos de experiências em modelar e influenciar a próxima geração de terapeutas e muito outros profissionais de vários recursos de humanos, várias profissões, não só em Israel, mas também no mundo inteiro. E eu viajo, e eu dou aulas, e eu dou palestra pelo Zoom, e tenho muitas experiências de trabalhar com pessoas profissionais. Eu sou o chefe do departamento de psicoterapia holística no nosso faculdade que se chama Mayanot em Jerusalém. Eu tenho várias áreas de expertise, mas eu sou especialista em cartas metafóricas ou como nós chamamos aqui também cartas terapêuticas. Mas eu gosto mais de dizer que não sou tanto especialista como eu sou um ádico. Eu tenho uma dedicação para isso porque eu trabalho com isso, eu pratico com isso, eu ensino isso, ok? Eu faço muito autoexploração com os vários ferramentas de cartas e isso já estou fazendo mais de 25 anos em hebraico e em outras línguas. Eu tenho em casa, é incrível, mais de 150 tipos de ferramentas e cartas em várias línguas que eu colecionei e comprei e aprendi a trabalhar durante os anos. E cada vez eu juro que acabou, eu não vou comprar mais, eu não vou ir numa workshop, eu já sei o suficiente, mas cada vez que sai uma nova ferramenta, oba, eu estou lá comprando, aprendendo e depois usando isso na minha clínica e sempre para melhorar e fazer trabalho muito assim avançado. Eu conduzo muito cursos e workshops com cartas, e também hebraico no mundo inteiro e até às vezes não só que eu dou o workshop ou o curso sozinho, eu faço isso ao lado dos fundadores e os criadores e os grandes professores dessa área. Inclusivamente, 3 anos atrás, que nós tivemos no Brasil, eu e a doutora Ofra Ayalon, que é uma das maiores professoras nessa área. Eu sou também a olha o português, facilitadora qualificada dessa ferramenta que nós estamos falando, que é a Terra da Alma, Terra das Criaturas da Alma. Eu já ministrei esse ferramenta em muitas workshops
também o lado da criadora de Efrat Mayan, que é minha amiga e professora e colega profissional, e também sozinha, eu já dei aulas e cursos dessa ferramenta, e eu uso isso muito na minha clínica já os últimos 8 anos. Eu fui uma das primeiras que aprender de usar isso e dá trabalho, e sai trabalho formidável com crianças, com adultos e com adolescentes. E quando nós vamos continuar, eu vou trazer também alguns exemplos para mostrar como isso ajuda. E por fim, só quero falar que eu sou também poeta e fotógrafa. E o ano passado eu publiquei o meu primeiro livro de poesia e de fotografia. E isso dá para mim muito orgulho. Eu também fiquei apaixonado de ver as imagens do teu livro quando você lançou, e quando você esteve aqui, você tinha comentado, né, do lançamento desse trabalho, com as imagens e as poesias que você fez, que são incríveis, né? Inclusive, Obrigado. é uma cobrança que eu vou fazer para você trazer um exemplar, Eu ou vou se for trazer possível, alguns, e se mais. alguém vai querer, o Ok, livro é em hebraico e em inglês, porque ok. eu tenho alunos do mundo inteiro e eu tenho muito orgulho porque o livro foi publicado com que se chama Head Start. Pessoas no mundo inteiro encomendaram o livro antes que saiu e ajudaram para mim para publicar. Então, Perfeito, o livro perfeito. saiu e foi para o mundo inteiro e é um outro grande orgulho que eu tenho nessa coisa. Eu também, assim, como você falou anteriormente, que você é adicta, né? A gente chama aqui de viciado, né? Viciada, Viciada. isso é a palavra. Você é viciada nessas terapias, nessas ferramentas, assim como eu. Quando eu conheci, me apaixonei, também me viciei nessas ferramentas. Mas eu me viciei porque eu consegui enxergar, com a minha formação e com as minhas atribuições, eu consegui enxergar o potencial que essas ferramentas têm, né? Que são potenciais incríveis para lidar com o desenvolvimento humano. E quando eu tive o prazer e a sorte de ter você aqui conosco no Brasil, junto com a doutora Ofra Ayelon, para mim foi encantador, porque era um sonho trazer a doutora Ofra para dar uma formação, fazer uma formação aqui no Brasil. E agora eu acompanhei também um pouquinho do trabalho da doutora Efrat, quando ela lançou esse trabalho. E eu vi algumas formações que ela fez online também, porque estávamos aí num período conturbado, né, de Covid e assim por diante. E eu percebi essa sua relação muito próxima com ela. E eu falei, puxa, que legal. É mais uma ferramenta maravilhosa, encantadora, né? Essa das criaturas da alma, né? Essa jornada com as criaturas da alma. E eu fiquei apaixonado também, sem ter as ferramentas. E aí eu tive o carinho de você ter enviado para a gente começar esse projeto. E eu estou apaixonado por elas. E eu queria que você falasse um pouquinho mais dessas ferramentas para a gente entender assim o funcionamento, como é que você tem utilizado, como é que você ensina a utilização, o público mais, vamos dizer assim, mais próprio para a utilização dessas ferramentas, se tem um público específico ou não. Fala um pouquinho mais para a gente. Tá. Então, essa ferramenta, a Terra das Criaturas das Almas, é uma ferramenta terapêutico e educacional que foi desenvolvido para ajudar crianças, adolescentes e adultos em seu caminho, em suas jornadas de desenvolvimento mental e emocional, para melhorar a sua subconsciência, para compreender e expressar melhor a si mesmo, para aumentar o autoestima, para chegar à capacidade de relacionamento emocional e também para regular e melhorar a autorregulação do comportamento. Isso não é só cartas, é uma linguagem, porque isso chega com um livro, com um workbook, é uma linguagem emocional que ajuda nós a conhecer
o nosso fascinante mundo interior que está dentro de nós, por isso se chama a terra da alma ou a terra do nosso coração. E pelo trabalho com esse ferramenta, reconhecer a variedade de contradições e vozes que nós temos entre nós, e não só reconhecer, também facilitar um diálogo entre essas contradições e essas vozes. Podemos, pela essa ferramenta, examinar os paradoxos fixos de comportamentos e de pensamento que nós temos e descobrir também os poderes que já são dentro de nós, são inerentes, mas precisa descobri-los de novo para poder fazer a mudança e as transformações. E essas cartas foram designadas para pessoas que são terapeutas, para várias áreas de terapia, para pessoas que trabalham com coaching da vida, para facilitação de grupos, pessoas que lidam o trabalho de grupo em várias áreas de profissão, para vários treinamentos, até pessoas profissionais em lugares de trabalho, em ofícios, não precisa ser só pessoas de psicologia ou de educação, porque qualquer treinamento de grupo de pessoas podem usar essa língua. Isso pode ser usado para educação, para professores, até para professoras de jardim de infância. E tem também uma outra nova língua que foi criada para crianças pequenas. Isso é uma coisa que pode usar em várias idades e em variedade de idades. E até pode usar isso para diálogo familiar. Pode ser uma ferramenta lindo para melhor entendimento dentro da família e conversação assim mais emocional dentro de famílias, entre pais e filhos e vários membros de família. Essa ferramenta foi desenvolvida numa crença, uma belief assim profunda que nós temos os poderes latentes de curar. Isso está dentro de nós. Isso que a Efrat Maayan, que fez essas cartas, ela muito pensa nisso, que cada um de nós tem essa força inerente de se curar e de mudar, mas precisa descobrir essa força. Então, a língua deixa nós ficar mais perto, mais descobrir esses poderes e examinar melhor as nossas forças de um lado e as nossas dificuldades, as coisas que nós bloqueiam e nós retardam a uso dessas forças especiais. Essa ferramenta é baseada no trabalho metafórico, por isso é parte das cartas metafóricas, que quando trabalha com metáforas, isso permite nós a trazer o subconsciente, os assuntos para mais no superfície, nós podemos melhor examinar e tirar e controlar as barreiras que nós bloqueamos. E também quando nós falamos em metáforas, isso pode melhorar a atmosfera emocional. Você fica um pouco longe dessa sentimento e você pode sentir melhor falando disso. Assim, quando nós usamos essa ferramenta, isso permite nós abordar assim questões emocionais difíceis numa maneira assim como brincadora. Isso todas as cartas metáforas traz assim uma maneira de jogar, de brincar e falar de coisas emocionais muito, pode ser em vezes muito pesado, muito profundo, mas falando nessa língua, isso é um pouco mais
longe de nós e podemos, assim, exposer as fraquezas e as dores numa maneira que não ameciada nós e não é, assim, muito difícil. Isso é essa ferramenta. Ela é baseada nos poderes mágicos que tem dentro de nós e nos duendes. E eu quero explicar o que são os poderes e o que são os duendes. Por favor, continue. Estou adorando. É exatamente aquilo que a gente busca com ferramentas tão incríveis que traz essa referência lúdica, né? Esse movimento que tem como base as metáforas, porque os processos eles ficam mais suave, mais leve e permitem a gente aprofundar cada um na sua medida de tolerância. Então, essas ferramentas são incríveis. Fala um pouquinho mais, então. Eu quero explicar o que são os poderes mágicos que vivem dentro de nós, ok? São os poderes do nosso ego, são os poderes do nosso self, são os poderes de cura que todos nós temos dentro da alma, mas não sempre nós temos a capacidade de lidar com eles. E quando nós podemos achar, nós temos aí a capacidade de lidar melhor com os problemas e com problemas internos e também lidar melhor com as dificuldades externas, achando esses poderes do self, do nosso ego, da alma. A mera descoberta desses poderes, isso que nós podemos examinar e nomeá-los e achar um nome para cada um dos poderes, que já é um processo psicólogo de naming, de achar o nome das forças, isso dá capacidade e fortaleza o nosso autoestima. Aí eu sou cheio de poderes dentro de mim e eu também posso regular melhor os meus comportamentos, as minhas emoções, só sabendo os nomes e reconhecendo e trazendo isso mais perto de mim. Isso que eu trabalho usando as cartas. O uso dessa língua estimula não só crianças, também adultos. E eu já usei isso em várias idades. Estimula essa fortaleza das forças, sentir mais os poderes e ter mais a capacidade de enfrentar problemas que pessoas têm na vida, aumentar a motivação. Isso dá para você uma motivação quando você sabe o que você pode e o que você tem dentro de você mesmo. E também isso ajuda a superar os comportamentos e os paradoxos negativos, entende? Porque você tem essa cheio de poderes dentro de você. Só para falar alguns exemplos, e nós vamos depois, no próximo, até mostrar, mas quando nós falamos de poderes, nós estamos falando como o poder de transformar uma desvantagem para vantagem, o poder de parar, o poder de recuperar depois de uma crise, o poder de examinar o si mesmo, o poder de ignorar, o poder de coragem, ok? O poder de equilíbrio e mais e muito mais, tem muitos poderes, mas isso é exemplo que nós falamos quando nós falamos de poderes. Olha, Edna, eu vou só cortar rapidinho. O que você falou é muito importante, né? Porque é uma ferramenta, além de uma obra de arte, porque essa ferramenta é uma obra de arte, né? Então, o grafismo Foi, dela, foi desenhado por um artista que é um famoso artista em Israel que faz trabalhos de arte e de gráfica e foi planejado pela Efrat Mayan, que sentou com ele e
pensou de cada um dos poderes das criaturas e tudo. Então, também os desenhos e as imagens são muito poderosas e faz uma parte muito importante dessa língua. Por isso que não é só falar e explicar, precisa ver, pegar a Sentir, né? carta perto, sentir, ter um encontro assim que não é só pela pensa Pelo cognitivo, é lógico, um né? encontro Não é só o também, lógico. não é só lógico, é um encontro também emocional. Isso que trabalho com cartas metafóricas e terapêuticas faz, ok? Sim, Tu sim. traz isso perto de você, esse ferramenta, e aí você tem um diálogo com a carta, mas é mais do que com a carta. Você tem o diálogo com si mesmo, só que está externalizado com o processo de externalização na carta. Edna, é incrível. E como você comentou, uma parte importante nesses processos é a linguagem, né? É vamos dizer assim, a identificação das emoções, porque acontece que muito, principalmente jovens, adolescentes ou crianças, têm o sentimento, aquelas sensações que às vezes são boas, outras vezes não, né? Aquilo que os desconforta, né? Desorganiza emocionalmente. Mas eles não conseguem ter uma linguagem para expressar isso. E essas ferramentas, elas fazem essa conexão, né? Porque elas, através da linguagem, da explicação do sentimento, eles conseguem identificar. E identificando, é melhor de você trabalhar essas questões. Então, quando eu identifico, né, linguisticamente, uma sensação que eu tenho, emocional ou física, seja ela como for, se eu tenho essa identidade, que eu faço essa conjunção entre o que eu sinto e o que significa isso, é mais fácil eu entrar no processo para desenvolver habilidades de resiliência, de resistir e criar mecanismo de enfrentar aquilo. Então, E ali, isso que esse trabalho, essa o goal, onde que esse trabalho vai, entende? Isso é o sonho desse trabalho, que nós vamos mudar essa ferramenta para crianças, para adolescentes, até para adultos, para entender-se melhor as emoções e aí como se comportar usando isso e essa coisa. Eu quero te contar também dos duendes para ajudar a entender esse mundo que tem isso também. Isso é parte dessa língua de sim, curo de aprender a viver como isso e como com isso, não só um lado, mas como vive com os dois lados e tem uma amizade, um diálogo também com o lado mais difícil. E esse lado foi chamado os duendos, ou como se chama em inglês, os imps, que são como uma metáfora para os impulsos, para as emoções e comportamentos e paradoxos que são negativos, padrões de pensamento, padrões de comportamentos, de quando eles assumidos por eles, nós falamos, não é parte de mim, isso foi assumido pelo mim e isso leva nós para comportar e sentir de uma forma que é prejudicativa para mim mesmo e também para o ambiente, ou para a sociedade e para os outros. Então, é uma parte que assume nós, não é todo de nós, mas é uma parte que está também entre nós e podemos, de novo, identificar, dar um nome e ter o diálogo com isso. E essa metáfora permite para nós assim abordar os sentimentos e comportamentos negativos de uma forma que é menos amaciada, menos que faz para nós assim sentir mal com isso, porque nós externalizamos isso
nos duendes, na carta, nessa criatura que assumiu a minha alma, não é eu, ok? E aí nós podemos ter um diálogo com essa parte e quando nós fazemos o diálogo, nós podemos receber melhor entendimento e também uma motivação para lidar melhor com eles e achar as forças que podem ajudar nós a diminuir os duendes. Nós não falamos de ganhar ou fazer eles sumir, mas nós queremos achar esse equilíbrio entre nós e assim ter essa alma mais quieta, que nós achamos o equilíbrio entre os dois lugares. E eu vou dar aqui um exemplo que vai ajudar para entender. Quando nós falamos em vez de falar assim, essa criança ou esse adulto é muito agressivo, nós podemos falar que o duende da raiva agora controla ele. Que isso é o agressivo que nós estamos olhando, ok? E a consequência dessa raiva, do duende da raiva, é o comportamento dessa criança ou desse adulto, que pode ser como a agressividade ou pode até perguntar à pessoa, à criança, o que acontece com você quando esse duende assume controle entre você. Então, quando nós examinamos isso ajuda a pessoa, o resultado dessa maneira de olhar nessa coisa, ok? Nessa raiva, isso dá para nós mais forças de afastar e ter um novo diálogo e até pode formar uma maneira de amizade ou uma maneira que podemos viver melhor e fazer esse duende, em vez de ele estar agora assim grande, ficar mais pequeno e poder viver entre nós uma maneira assim melhor que pode deixar para nós para ir para frente. Então, isso pode ajudar para nós para ter um diálogo interno muito melhor, com também não só os nossos poderes, mas também as emoções e os comportamentos que normalmente são percebidos como negativo. E para dar assim um exemplo de novo, nós falamos de doendo, de dúvida de dúvida e de indecisão, duende de desobediência, duende de vitimização, quando eu penso que eu sempre sou vítima de coisas, duende de vazio, duende de controle, duende de ódio, duende de até autodiminuição, quando eu penso que eu sou pequena, e muitos mais. E também, de novo, como você falou, não é só a língua, são as imagens, e é maravilhoso de ver as cartas assim com os poderes e os duendes e fazer o trabalho muito com cores e com emoções, e tem muitos brinquedos e muitas atividades que podemos fazer com essas cartas. Olha, eu estou, como você mesmo disse, viciado e apaixonado por esse trabalho. E quero agradecer por você ser a intermediária de trazer para nós, né, essa possibilidade de conhecer essa ferramenta incrível, né, com toda a sua habilidade, todo o seu conhecimento, a sua expertise dentro desse campo de trabalho. E parabenizar, depois você transmita a doutora Efra também. Ela não é doutora, é Frato. A Efra, que é psicóloga, né? Psicóloga, Isso. e ela trabalha também com tratamento que é ajudado com animais. Certo. A minha imagem caiu um pouquinho aqui, mas ela já retorna já, tá? Acho que, peraí, eu tô também muito feliz e muito
com muito assim hesitação para primeira vez ensinar isso no Brasil. Eu acho que é um sonho também para mim para realizar, também para mim e para a Efrat Mayan para realizar esse sonho de trazer esse ferramento mais longe, para outra parte do mundo. E eu estou esperando muito a chance de encontrar e ter esse tempo junto com as pessoas, com o meu português e assim, falando e sempre posso falar que o meu inglês é melhor do português, então sempre podemos salvar o dia com uma palavra de português, mas vamos ter todo o material pronto e vamos dar assim, um dia muito profissional também em português no Brasil. Obrigada. Obrigado, eu é que agradeço. Agora a minha câmera aqui tá dando um probleminha. Você pode Não parar o tem recording? problema, eu vou interromper aqui, tá? E a Mas gente depois retorna um próximo encontro.